Você está se programando para o fracasso sem saber. Você acorda toda manhã e a primeira coisa que faz não é pensar, é repetir. Repetir o gesto de olhar o celular. Repetir a sensação de cansaço. Repetir o pensamento. Já é segunda-feira de novo. E sem perceber, você está escrevendo o mesmo roteiro dia após dia. Um roteiro que não foi você quem escolheu. Um programa que foi instalado sem sua permissão. Como um software invisível que roda em segundo plano, comandando suas decisões, suas emoções, seu destino. Sim, destino, porque não se trata de sorte, se trata de causa e efeito. Porque cada pensamento é uma semente, cada crença é uma ordem, cada ação, uma corrente que você arrasta todos os dias. E sem notar, você está plantando fracasso com as mãos trêmulas da rotina. Sem saber, você está se programando. Não para vencer, mas para desistir. Em câmera lenta, com um sorriso educado, disfarçado de vida normal. Porque o fracasso não chega com estrondo, ele chega em silêncio. Com desculpas que parecem lógicas. Com um agora não é o momento, com um não sou bom o bastante, com um o que vão pensar de mim. É um veneno que não mata, mas paralisa. Que não grita, mas sabota. Que se disfarça de prudência, de lógica, de maturidade, quando na verdade é apenas medo disfarçado de bom senso. Você já se perguntou por que tantas pessoas terminam suas vidas sem nunca terem vivido de verdade? Por que tanta gente morre aos 30, mas só é enterrada aos 80? É porque deixaram que suas mentes fossem sequestradas por crenças que nem eram suas. Por vozes externas que viraram internas. Por rótulos, por traumas, por professores que nunca acreditaram nelas, pais que sem querer plantaram insegurança, chefes que confundiram valor com obediência. E em algum momento você também acreditou. Não como verdade, mas como identidade. Você começou a se ver como aquele que não é bom com isso, que nunca tem sorte, que sempre complica tudo. E o mundo respondeu a essa frequência, porque o universo não te dá o que você deseja. Ele te dá o que você espera, o que você acredita, o que você comanda com seus pensamentos mais silenciosos. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de fazer uma lâmpada funcionar. Sabe o que isso significa? Que 1000 vezes a mente dele disse fracasso, mas ele escolheu outra palavra. Ele escolheu persistência, escolheu visão, escolheu continuar quando tudo ao redor gritava pare. E você? O que escolhe quando tudo em você diz que não vai conseguir? Isso não é mágica, é programação. Aquilo que você repete vira código, e esse código molda a sua vida. Vou dizer sem anestesia. Se você não reprogramar sua mentalidade, vai viver um roteiro que não foi você quem escreveu. E esse roteiro já tem um final. E não é o que você sonha, porque a vida não recompensa quem tenta. Ela recompensa quem se transforma. E transformação não começa fazendo mais. Começa pensando diferente. Porque antes de uma pessoa mudar sua vida, ela muda sua história interna. Muda a narrativa com a qual acorda todos os dias. A forma como interpreta a dor, o passado, os erros, a maneira como responde à pergunta: quem sou eu de verdade? A maioria responde com uma mentira. Sou um fracassado. Sou vítima das circunstâncias. Sou assim porque meus pais foram assim. E repete isso com tanta convicção que o universo obedece. Porque a mente não busca a verdade. Ela busca coerência com o que já acredita. E se acredita que você não vale nada, vai sabotar cada oportunidade até que a realidade se encaixe com essa expectativa baixa. Mas escute isso. Sua mente não diferencia verdade de mentira. Só diferencia o que você repete do que você esquece. E se você repete fracasso, ela normaliza. Se repete medo, ela protege. Se repete escassez, ela transforma isso em identidade. É por isso que você está se programando para o fracasso sem perceber. Porque ninguém te ensinou que pensar é um ato revolucionário. Que questionar suas crenças é mais importante do que aprender qualquer habilidade. Que o inimigo não está lá fora. Ele está aí dentro. E tem um nome: conformismo. Porque te disseram que pensar grande era arrogância. Que sonhar acordado era perda de tempo. Que ter ambição era perigoso. E você acreditou. Como muitos acreditaram. Como a maioria ainda acredita. Quer saber quem não acreditou? Walt Disney, quando faliu e riram dele por achar que um rato podia mudar o mundo. Oprah Winfrey, quando foi demitida por não ter potencial para a TV. Michael Jordan, quando foi cortado do time da escola por não estar à altura.
E você? A quem você entregou o poder de definir o seu valor? A mente programada para o fracasso vive de validação. A mente reprogramada para o sucesso vive de propósito. E propósito não é meta, é direção. É uma bússola que não precisa de permissão para seguir. É o que te faz continuar mesmo quando tudo balança. O que te lembra quem você é, quando o mundo tenta te rotular. Clareza não é luxo, é sobrevivência. Porque quem não tem clareza vive no piloto automático. Reage, não escolhe. Sobrevive, não cria. E essa é a raiz do fracasso silencioso. Andar sem rumo, achando que está avançando. Já viu alguém correr em uma esteira achando que está chegando a algum lugar? É assim que vive quem não tem visão clara. Se esforça, se cansa, mas não sai do lugar. E o mais perigoso, aceita isso. Porque a falta de clareza se disfarça de ocupação. Você se enche de tarefas, de compromissos, de metas emprestadas, mas está vazio por dentro. Trabalha por dinheiro, estuda por pressão, vive seguindo padrões que nem são seus, porque ninguém te ensinou a fazer a pergunta essencial. O que eu realmente quero? Não o que disseram que você deveria querer. Não o que esperam de você. Mas o que você, do fundo da alma, deseja construir, criar, viver. Essa pergunta muda tudo. Porque não existe força mais poderosa do que uma visão clara. Uma visão que não depende da lógica, mas da convicção. Que não precisa ser plausível. Só precisa queimar por dentro. Quando você fala dela, as pessoas riem. E é aí que você tem certeza de que ela é sua. Foi assim com Henry Ford, quando disse que queria colocar um carro em cada casa, numa época em que automóvel era brinquedo de rico. Foi assim com Martin Luther King, quando sonhou com uma nação onde a cor da pele não definiria o valor de uma pessoa. Foi assim com Nelson Mandela, que ficou décadas na prisão, mas nunca deixou de enxergar de olhos fechados uma África do Sul livre. Visão. Não a que se vê com os olhos, mas a que se vê com a alma. Porque o que a alma enxerga, o corpo é capaz de construir. E quando essa visão está clara, sua mente para de duvidar. Sua energia deixa de se dispersar. Suas decisões se tornam precisas. Você não compra mais tempo. Você conquista. Você não vive na defensiva. Você cria. Mas aí aparece um inimigo sutil, a dúvida. E a dúvida não vem da falta de capacidade. Vem do excesso de vozes. Vozes dentro de você dizendo: não é a hora certa. E se der errado? E se rirem de mim? E enquanto você dá o microfone a essas vozes, sua visão se dissolve como neblina ao sol. É por isso que você precisa de disciplina. Não só para fazer o que é difícil, mas para proteger sua mente de tudo que confunde a sua clareza. Redes sociais que distorcem seu valor. Noticiários que cultivam medo. Opiniões de gente que nunca construiu nada, mas tem julgamento para tudo. Disciplina não é sacrifício, é liderança interior. É olhar para o caos e dizer: aqui quem manda sou eu. É tomar decisões desconfortáveis para construir uma vida extraordinária. É ter coragem de desligar a distração para acender a visão. Andrew Carnegie dizia: disciplina pessoal é a ponte entre sonhos e realizações. Porque sonhos não se realizam. Eles são construídos, dia após dia, com escolhas pequenas repetidas até virarem destino. E essa construção nem sempre vai parecer grandiosa. Muitas vezes vai parecer chata, ingrata, invisível. Como plantar uma semente na terra e não ver nada durante semanas. Mas se você parar de regar por impaciência, nunca verá a árvore. É o que a maioria faz. Desiste antes da hora. Muda de caminho porque o primeiro não deu fruto imediato. E então repete o ciclo. Começa algo novo, larga no meio, se frustra e reforça a ideia de que não consegue. Mas não é que você não consegue. É que você não soube lidar com o silêncio, com o processo, com o tempo em que ninguém te aplaude. Ninguém bate palma para quem treina no escuro. Mas todos aplaudem quem brilha no palco. E sabe o que todos os que chegaram lá em cima têm em comum? Eles conseguiram agir com fé, mesmo quando ninguém acreditava. Continuaram sem reconhecimento. Seguiram sua visão, mesmo sendo chamados de loucos. Isso é ação verdadeira. Não a que depende de ânimo, mas a que nasce do comprometimento. Porque agir quando tudo é fácil não é poder. Poder é agir quando tudo está contra você. E nesse ponto, quando o caminho é incerto e o resultado não vem de imediato,
Muitos desistem. Poucos agradecem. Sim, agradecem, porque entenderam que gratidão não é só um sentimento, é um ponto de vista, uma forma de ver cada obstáculo como parte do plano, cada erro como lição, cada perda como poda necessária. A gratidão é o idioma de quem já venceu, mesmo antes da vitória chegar. É ela que transforma a queda em degrau, fracasso em força, traição em redirecionamento. Napoleon Hill dizia com clareza brutal: cada adversidade, cada fracasso, cada sofrimento carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só quem agradece é capaz de enxergar isso. Porque reclamar cega, o medo distorce, mas a gratidão ilumina. Quando você agradece pelo que tem, ativa a abundância do que pode criar. Você deixa de agir a partir da falta e passa a agir a partir da certeza. Você não espera mais por permissão. Você assume a responsabilidade. Adaptabilidade não é uma habilidade técnica, é uma postura da alma. Quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta, quem se dobra sem quebrar. Quem entende que toda mudança não é ameaça, é uma oportunidade disfarçada. Mas quem está programado para o fracasso não enxerga isso. Resiste, se agarra, reclama, quer que o mundo se encaixe em seus planos, em vez de ajustar seus planos ao mundo, e essa rigidez custa caro. Porque nada destrói uma mente brilhante tão rápido quanto a ilusão de controle. Quem não se adapta, estagna. E quem estagna, enferruja. Morre por dentro, de pé, olhando fixamente para o que já não existe mais. Olhe para qualquer grande figura da história. Você verá um padrão. Eles aprenderam a se transformar, antes de triunfar. Steve Jobs foi expulso da própria empresa que fundou. E ao invés de se render, ele se reinventou. Criou a Pixar. E depois voltou à Apple para mudar o mundo. Nelson Mandela passou 27 anos preso. E quando saiu, não buscou vingança. Buscou reconciliação, porque entendeu que liberdade não começa ao abrir uma cela. Liberdade começa ao quebrar as correntes do ego. A vida não exige que você seja invencível. Ela pede que você seja flexível, que use cada rachadura como uma nova maneira de renascer. E para isso você precisa de algo que poucos estão dispostos a abraçar: resiliência. Essa palavra que soa bonita nos livros, mas na vida real dói. Porque resiliência se constrói nas rachaduras, nos dias em que só sobra a fé, nos momentos em que tudo grita, desista, e você escolhe continuar. Não por teimosia, mas por propósito. Resiliência não se vê, se sente. É aquela força invisível que te levanta, mesmo quando você não entende por que ainda está de pé. É a decisão silenciosa de não deixar sua história terminar numa página rasgada. Todos nós temos feridas, capítulos escuros. Fomos subestimados, traídos, esquecidos. A diferença não está no que te aconteceu. Está no que você faz com o que aconteceu. Tem gente que usa a dor como desculpa, outros como combustível. Alguns choram sobre os escombros. Outros constroem sobre eles. E o que marca essa diferença não é talento, é aprendizado. Aprender, não como obrigação, mas como filosofia de vida, porque quando você se torna um eterno aprendiz, todo fracasso é um mestre, todo erro uma chance de afiar a visão, todo dia uma evolução. Quem para de aprender começa a morrer, porque mente que não se expande, encolhe. E mente encolhida só vê limites, não vê possibilidades. Olhe para os grandes. Carnegie, Rockefeller, Hill, Ford. Eles não foram os mais afortunados. Foram os mais curiosos, obcecados em entender como a mente funciona, como se constrói riqueza, como se lidera, como se vence o medo. Estudavam não por obrigação, mas por fome. Fome de expansão, de impacto, de romper padrões. E você? Quando foi a última vez que aprendeu algo que te incomodou, que te desafiou, que não serviu para entreter, mas para te evoluir? Porque se seu aprendizado só serve para te distrair, você não está crescendo. Está se anestesiando. Crescimento real incomoda, dói, desconstrói, mas depois reconstrói, eleva, multiplica. Por isso você precisa aprender, não só com livros ou cursos, mas com você mesmo, com seus padrões, suas reações,
seus medos. Você precisa se tornar seu próprio laboratório, observar-se sem julgamento, corrigir-se sem culpa, transformar-se sem pausa, porque ninguém virá te salvar. Ninguém vai construir seus sonhos por você. Ninguém tem a obrigação de acreditar em você, mas você tem a obrigação de não se trair. E isso é o que a maioria faz. Se trai. Diz: amanhã eu começo sabendo que é mentira. Diz: isso não é para mim, sem ter tentado de verdade. Diz: não tenho tempo, quando na verdade tem é medo. Medo de fracassar. Medo de brilhar. Medo de avançar e acabar sozinho. Mas o medo não some quando você o ignora. Ele só perde o poder quando você o encara. E o único antídoto real contra o medo é o comprometimento. Quando você está comprometido, o medo até fala, mas não manda. Grita, mas não comanda. Dói, mas não te paralisa. Comprometimento transforma o impossível em inevitável, porque você não espera mais confiança para agir. Você age até que a confiança nasça da ação. E nesse processo algo dentro de você muda. Você para de buscar aplausos. Você para de precisar que te entendam. Você para de implorar aprovação. Porque você entende, está em guerra, não contra o mundo, contra a sua versão antiga. A versão que procrastina, que se sabota, que se conforma. E se você não vencer essa versão, ela vai vencer você. Então grava isso. Toda vez que você se rende a uma desculpa, você está alimentando o programa do fracasso. Toda vez que se contenta com menos do que sabe que merece, está entregando poder à sua versão mais fraca. Mas toda vez que você avança mesmo com medo, está reescrevendo seu código, está hackeando seu destino, está provando que seu passado não dita seu futuro, e aqui está você, com o coração batendo mais forte, com a mente fervendo como fogo novo, com a verdade desconfortável batendo na porta da sua consciência. Agora você sabe, não era azar, não era falta de talento, não era o mundo contra você, era você, com a mente sem treino, com hábitos herdados, com um sistema cheio de vírus que você nunca soube que estava rodando. E isso, em vez de te condenar, te liberta. Porque se foi você que se programou para o fracasso, então também é você quem pode se reprogramar para a grandeza. Sim, grandeza. Não como uma ideia bonita, mas como uma decisão brutal. Um estilo de vida que não negocia com o medo, que não aceita desculpas, que não precisa de aplauso. Grandeza não precisa de palco, nem de holofote, nem de premiação. Grandeza começa no escuro, no invisível. Nos dias em que ninguém te vê, mas você escolhe se enxergar. E se enxergar como realmente é, uma força criadora, um construtor de realidades, uma alma poderosa que só esqueceu do que é feita. Sabe por que você está aqui? Porque o mundo já tem gente demais dormindo. Gente que repete, gente que se apaga, gente que aceita. Mas você não nasceu para aceitar. Você nasceu para elevar, para questionar, para transformar. Existe uma potência dentro de você esperando ser acordada. E ela não desperta com frases prontas, nem com vídeos bonitinhos. Ela desperta com uma escolha. Uma escolha tão forte que seus medos tremem, tão clara que suas desculpas se envergonham, tão definitiva que até você começa a se ver diferente, porque a guerra não está mais fora, está dentro. E todo dia é uma batalha entre a sua versão programada e a sua versão livre. A programada é confortável. Diz, fica aí mesmo. Não se arrisca. Não incomoda ninguém. Mas a versão livre, ela ruge. Grita que você nasceu para mais, que sua história ainda nem começou, que seu passado não tem direito de escrever seu futuro. E quando você ouve essa voz, a verdadeira, não tem como voltar atrás. Você não consegue mais aceitar o emprego que odeia. Você não consegue mais ficar perto de quem te diminui. Você não consegue mais fingir que está tudo bem quando sua alma está gritando. Porque quando você acorda, tudo o que era normal começa a doer. E então, você escolhe, porque sempre pôde escolher. Você pode escolher voltar a dormir, se cobrir com o cobertor do não dá, se esconder atrás do medo e continuar programando o fracasso. Ou você pode fazer o que fazem os que mudam o mundo, abraçar o desconforto, andar com medo e virar fogo. Sim, fogo.
Um fogo que não destrói, transforma, que queima o velho. O inútil, o emprestado, que consome as mentiras que você acreditou. E ilumina o caminho de quem ainda está no escuro, simplesmente porque você teve coragem de andar o seu. E não vai ser fácil. Nunca foi. Vão te julgar, vão te abandonar, vão te chamar de louco. Mas lembra disso. Todos os que foram chamados de loucos, hoje têm estátuas, têm livros, têm filmes, têm legados. Porque os que ousam, primeiro são ridicularizados, depois estudados. Então não tenha medo de ser diferente. Tenha medo de ser igual aos que desistiram. Não tenha medo de fracassar. Tenha medo de passar a vida inteira sem ter apostado em você. O verdadeiro fracasso não é cair. É nunca ter pulado. E hoje, você está na beira do salto. Do outro lado está a sua melhor versão. Mais forte, mais leve, mais viva. A versão que não se contenta com pouco. Que não pede desculpa por sonhar alto. Que não se encolhe para caber no mundo dos outros. Mas para chegar até ela, basta um passo. O passo da decisão. Decidir que você não é mais vítima. Que você não vai mais repetir o velho. Que você não vai mais se abandonar. Decidir que dessa vez vai até o fim. Não para provar nada a ninguém, mas por você. Pelo que você sabe que pode ser. Pelo que o mundo precisa que você seja. Porque quando você acorda, outros acordam com você. Quando você quebra suas correntes, outros se sentem fortes o suficiente para quebrar as deles. Quando você vira luz, você guia quem ainda anda no escuro. Então, pare de se programar para o fracasso e comece a se programar para voar. Você vai continuar sendo uma versão moldada pelo medo ou vai despertar a grandeza que sempre esteve aí dentro de você? Não apenas assista a este vídeo, faça dele o seu ponto de virada, dê o play e comece a reescrever a sua história agora mesmo.